Ludmila, como é que uma juíza explica um julgamento desse tipo? Vamos lá, entre aspas, né? Plenário virtual, a gente sabe que não tem individualização de conduta, quais são as provas que apresentaram contra a Débora, exceto aquelas, né, a não ser aquelas fotos dela ali na estátua, usando um batom inflamável, atômico. Como é que uma pessoa como a Débora, uma cabeleireira, né, sem armas, pode ser considerada uma golpista e está aí sendo condenada por abolição violenta do Estado Democrático de Direito e associação criminosa armada? Dá para explicar, Lud? Ô, Lacombe, dá para explicar dentro da seguinte perspectiva. Tá todo mundo fingindo. Todo mundo sabe que o que está acontecendo lá no STF não se trata de um julgamento, é um fingimento. Tá todo mundo fingindo ares de normalidade, ares de um ato jurídico normal, ares de normalidade quando não tem nada normal. Eles estão condenando centenas de pessoas, milhares, né, no caso, temos milhares de pessoas aí presas por esse mesmo motivo, para pegar uma. Eles querem pegar uma pessoa, que é o Bolsonaro. Então, para isso, eles não se constrangem em destruir a vida de milhares de inocentes. Não tem nada, rigorosamente nada, que distinga isso lá do regime soviético. Quer dizer, tem uma coisa, eles não mandam pro pelotão de fuzilamento. Isso porque eles não podem fazer isso sem que pegue mal. Porque, na minha opinião, se eles pudessem fazê-lo, eles fariam. Se deixasse, essas pessoas não hesitariam em eliminar fisicamente cada um de nós. Não só essas pessoas do 8 de janeiro, mas cada um de nós que os incomode minimamente. E eles têm, como vocês falaram, o Constantino falou, a gente entende hoje como que regimes como aquele lá do sujeito do bigodinho, como que regimes como esse puderam prosperar com o auxílio, o apoio, o endosso da própria população. No Brasil, a gente tem o endosso de parte da população, só que essa parcela da população ela é enganada pela grande mídia. E eu estava lendo ainda há pouco uma matéria que saiu no jornal, no site Migalhas, que é um site pretensamente do direito. Eles têm essa pretensão de comentar fatos do mundo jurídico, decisões judiciais. Eles vão lá e lançam uma matéria com um suposto especialista para comentar sobre aquele negócio. E, é claro, eles comentaram sobre o voto do Moraes e do Dino contra a Débora. E o Migalhas, eles escreveram o seguinte, o nome da matéria diz o seguinte, abre aspas, não é pelo batom. Pena de 14 anos, a bolsonarista se funda em crimes graves. Aí o subtítulo, né, aquela pequena descrição, vem assim, críticas ao voto de Alexandre de Moraes ignoram série de crimes que vão além do vandalismo na estátua da justiça. Então, o Migalhas, que é um site pretensamente do direito, que, né, pelo menos tenta se vender como um site isento, vem dizer que essa condenação de 14 anos não é só pelo batom. Então ele está querendo dizer para o povo o seguinte, não, pessoal, vocês estão errados. Vocês estão dizendo que ela tomou 14 anos porque ela pichou uma estátua de batom, mas não é só isso, é isso que eles estão querendo dizer aqui. Estão dizendo que é muito mais do que isso, que na verdade, ele está dizendo aqui, ó, não foi só pela estátua e nem poderia ser. Um dos equívocos mais comuns nas críticas ao julgamento é ignorar o conjunto de crimes imputados à ré. Então eles estão aqui no Migalhas dizendo que, na verdade, ela responde não por pichação, mas por 5 crimes. Aí bota lá aquele rosário de crimes, né? Abolição violenta do Estado Democrático de Direito, tentativa de golpe de Estado, dano qualificado, associação criminosa e pererê e parará. Então eles estão aqui justificando, dizendo que
nós, né, todos nós que estamos dizendo que ela foi presa, foi condenada por causa de um batom, que na verdade não foi só pelo batom. Só que o Migalhas diz que a gente ignora esses outros crimes, mas eles mesmos, do Migalhas, ignoram a existência de um instituto do direito penal conhecidíssimo por qualquer estudante de primeiro período que se chama crime impossível. Saiu aí uma matéria de uma dessas jornalistas, para mim elas são todas iguais, eu não sei nem o nome, é dessas jornalistas aí de Globo News, Folha de São Paulo, enfim, para mim é tudo igual, que saiu dizendo assim, cabeleireira, o título por si só era um título que parecia um meme, cabeleireira é condenada por golpe de Estado. Quer dizer, ela mesma não consegue perceber que o próprio título da matéria dela, cabeleireira é condenada por golpe de Estado, o próprio título, por si só, já demonstra algo absolutamente impossível. Porque não é possível que uma cabeleireira desarmada consiga ter a mínima possibilidade de praticar um golpe de Estado. E o crime impossível no direito penal é exatamente isso. É a impossibilidade absoluta do meio ou do objeto. No caso, as duas coisas. Ela não tinha meios para praticar isso que ela, ainda que ela quisesse. Então, vamos supor que ela quisesse, que na mente dela ela quisesse dar um golpe de Estado. Ela, a dona Iraci, a dona Jupira, digamos que elas quisessem, lá no íntimo delas, elas tivessem o dolo de dar um golpe de Estado. Não, eu vou lá na Praça dos Três Poderes, vou fazer acontecer, dar um golpe de Estado. Ainda que elas quisessem, o crime para elas é impossível, porque elas, ainda que queiram, não conseguiriam dar esse crime nunca. Isso é o crime impossível que a gente tem no nosso Código Penal. Então, o Migalhas diz que todos nós nos equivocamos, esquecemos desses outros crimes, e o próprio Migalhas se esquece do Instituto do Crime Impossível, que joga todo esse artigo de bosta deles na lata de lixo.